Pessoal, agora nós vamos entrar na parte da direção defensiva que a gente chama de pilares da direção defensiva ou elementos da direção defensiva. Por que a gente chama de pilares da direção defensiva? Se você vai construir uma casa e nessa casa ela precisa ter 5 pilares. Se eu tirar um pilar, o que é que vai acontecer? A casa vai cair, literalmente, né? A casa vai cair. Então, o que a gente deve entender, então, desses 5 pilares da direção defensiva? Nós precisamos contar com 5 para evitar acidentes de trânsito. Eu não posso contar com 1, com 2, com 3 ou com 4. Tem que ser os 5 em conjunto para evitar acidentes, certo? Qual é o primeiro elemento ou o primeiro pilar da direção defensiva, minha gente? O conhecimento. O que eu preciso conhecer para evitar acidentes de trânsito? Me digam. Nada? Um por vez. Olha, Marconi falou ali, a lei de trânsito, Lenilson abriu o áudio também. O que mais? Ó, ele está pescando, tô vendo. Mas Não, repete, eu não vi a pergunta não, Yasmin. o que a gente precisa conhecer para evitar acidentes de trânsito? Primeiramente, a gente precisa conhecer as leis, né? As leis do trânsito. Não vale pescar. Depois, ele não vai pescar, não estou olhando não, viu? Não estou olhando não. Depois, nós precisamos desenvolver as habilidades. Tomar decisão. Ó, a gente precisa ter habilidade também, só que a habilidade já vai entrar como outro elemento, né? Não como conhecimento, certo? O que a gente precisa conhecer, pessoal, para evitar acidente de trânsito? Nós precisamos conhecer as leis de trânsito e normas, né? Isso aqui a gente já está aprendendo, né? Aprendemos aqui na aula de legislação, né? Aprendemos aí as placas, as regras gerais de circulação e conduta. Precisamos conhecer também o nosso veículo, porque cada veículo vai reagir de uma determinada maneira em algumas circunstâncias. Até um exemplo que eu já citei para vocês antes. Um veículo 1.0, ele vai ultrapassar da mesma maneira que um veículo 2.8? Não. Então, eu preciso conhecê-lo. O veículo que tenha freio ABS, ele vai frear do mesmo jeito que um veículo que não tem freio ABS? Não. Por isso que é importante conhecer o meu veículo. Tanto em relação à potência, quanto à utilização dos comandos, na utilização dos equipamentos, saber o que ele tem e o que não tem, para saber conduzi-lo e evitar acidentes. Também é importantíssimo conhecer as condições adversas. O que é condição adversa? Toda aquela condição que pode gerar uma dificuldade para você ali no trânsito, e você precisa também conhecer como se desvencilhar, como evitar essas condições adversas. E também, gente, é muito importante conhecer... Oi. Preciso conhecer mais, minha gente. Preciso conhecer as vias, certo? As vias de circulação, tá? Porque eu preciso conhecer se tem muitos veículos, né? Se tem outra via alternativa para eu não pegar tanto trânsito. Preciso conhecer se tem buraco na via, se aquela via é segura. Preciso conhecer para onde eu vou, né? Ter noção ali, estudar o mapa da cidade antecipadamente. A gente vê muito no Waze, né? Ver com antecedência qual roteiro para você não entrar de vez, certo? Sempre que possível, ter também um mapa, né? Um mapa rodoviário ali e de fácil acesso no porta-luvas para você acessar e utilizar ali conforme as informações que tem, tá? Então, é importantíssimo também conhecer as vias para você escolher o melhor trajeto, né? Com menos buracos, com a melhor sinalização, o menor percurso, tá? Tudo isso é importantíssimo para evitar acidente, tá? Aí, aqui falando de conhecimento, quando a gente fala de conhecer bem o veículo que a gente utiliza, precisamos conhecer as funções e localização dos comandos, né? Além do básico, né? Freio, embreagem, o câmbio, etc. Tem alguns comandos adicionais, né? De onde acende as luzes, etc. É importantíssimo também conhecer o manual do proprietário, isso aqui a gente vai falar bastante lá na parte de mecânica, né? O manual que te dá as instruções, tanto de manutenção quanto utilização do seu veículo, é importantíssimo.
Também, redobrar o cuidado quando você não estiver familiarizado ainda com aquele veículo, porque você não sabe, por exemplo, a altura do pedal do freio ou da embreagem, se você consegue frear com aquela força que está aplicando, certo? E é importantíssimo também conhecer ali as condições de funcionalidade do veículo, né? Se os equipamentos obrigatórios estão funcionando. Então, verificar sempre antes de sair, certo? E se tiver algum problema, alguma irregularidade, resolver. Então, esse foi o primeiro elemento, o primeiro pilar da direção defensiva. Qual é o segundo pilar, qual é o segundo elemento da direção defensiva, minha gente? Atenção. Atenção é fundamental, porque se eu estiver desatento, eu não vou conseguir perceber o perigo com antecedência e, consequentemente, vou ter menos tempo para reagir diante de uma situação de perigo, certo? Quando a gente fala de atenção, nós temos 3 tipos de atenção. O primeiro tipo é a atenção fixa. Como seu próprio nome diz, a atenção fixa é aquela que o condutor ele fixa em só um ponto e não presta atenção em mais nada. Né? O condutor ele olha só para frente, ou ele está prestando atenção só ao que está acontecendo do lado. Esse é um tipo ideal de atenção para a gente, pessoal. Fixar só num ponto. É o ideal para o condutor? É seguro? Não. O condutor, ele não pode estar atento só a um ponto fixo, né? Ele precisa estar atento a todos os âmbitos aí do veículo, certo? Então, a atenção fixa não é um tipo adequado de atenção para você adotar aqui na sua condução, tá? O segundo tipo de atenção é a atenção dispersiva. Esse tipo aqui, pessoal, é o tipo mais perigoso de atenção. Então, se na sua prova perguntar assim, ó, qual é o tipo mais perigoso de atenção, você vai responder o quê? Atenção dispersiva. E o que consiste a atenção dispersiva, pessoal? É aquela atenção que está dividida, né? Muitas vezes o condutor ele acha que está prestando atenção, mas na verdade não está. É aquela pessoa que está conduzindo, está aqui, ó, no celular, né? Ou dirigindo e mexendo aqui no som, né? Ou dirigindo com a cabeça no mundo da lua, passou por N problemas, brigou com a namorada, está estressado, e não está ali naquele momento. Ele acha que está, mas não está. Ou a pessoa que bebeu e dirigiu, né? Acha que está atento também ao trânsito e não está. Então, a atenção dispersiva é o tipo mais perigoso de atenção que você pode adotar no trânsito, certo? E, por último, a atenção difusa. Pessoal, a atenção difusa, ela é fundamental para evitar acidentes de trânsito, certo? É o tipo de atenção mais seguro. Então, se perguntar na sua prova, qual o tipo de atenção mais seguro, você vai responder o quê? Atenção difusa. E o que quer dizer? Quer dizer que o condutor ele está atento a todos os âmbitos do veículo. Ele está atento ao que está acontecendo à frente dele, ele consegue perceber o que está acontecendo, mesmo até na frente aí do veículo que está à sua frente, né? Está atento ao É que o acontece maestro nas do laterais. trânsito, é? Hã? Esse aí é o maestro do trânsito. Isso, e todos nós precisamos ser assim, tá? Ele está atento ao que acontece ali nas laterais, atento aos retrovisores, atento aos sons do que acontece, atento ao que está acontecendo atrás, atento ao painel, que é importantíssimo também, né? Ficar atento ao painel para perceber as condições mecânicas do seu veículo, que é o que o painel demonstra ali, a velocidade que você está aplicando. Então, a atenção difusa é um tipo fundamental de atenção para evitar acidentes, certo? Então, aqui já vimos 2 tipos de elementos, né? 2 elementos, 2 pilares. O conhecimento e o segundo, a atenção. O terceiro elemento, o terceiro pilar, é a previsão. O que é previsão? Ver de maneira antecipada ou imaginar, né, antes que qualquer situação aconteça, certo? E a previsão exige também que o condutor ele tenha uma rota, né, para desviar daquela situação que perigosa que possa acontecer. Então, ele tem um planejamento. Ó, se acontecer isso aqui, ou isso pode acontecer isso aqui, e aí ele toma uma atitude, tá? A previsão é dividida em 2 tipos. Previsão imediata, que é aquela previsão que o condutor tem no momento que ele está dirigindo, tá? Algo que acontece imediatamente ali. Então, por exemplo, se eu estou na via e vejo uma bola passando, qual seria a minha previsão imediata? O que eu vou imaginar imediatamente? Passar por cima dela. Alguém vai buscar a bola. Alguém vai buscar a bola, ou uma criança, ou um animal, certo? Isso é uma previsão imediata, tá? Ou então, eu vi que alguma coisa atravessou o veículo o veículo que está na minha frente. O que é que eu imagino? O veículo que está na minha frente vai frear,
tá? Então, é uma previsão que eu tomo ali imediatamente no momento do trânsito. Já na previsão imediata, é uma previsão a longo prazo, né? Eu tomo atitudes antecipadas, antes mesmo de ir no trânsito, às vezes, para que não aconteça situação de risco. É um exemplo de você sair de casa e verificar, né, se o seu veículo está em perfeito estado, se as luzes estão funcionando, se o freio está funcionando, se a buzina está funcionando, né? Antes de sair, colocar o cinto de segurança, né? Colocar o capacete de maneira adequada, tá? Então, a previsão imediata é quando você toma medidas antes mesmo que possa acontecer qualquer circunstância de perigo. Verifica se os pneus estão em bom estado de conservação, né? Se não tiver troca, tá? Isso tudo é previsão imediata. As duas são fundamentais para evitar acidentes de trânsito, certo? E percebeu que elas são dependentes das outras. Então, na previsão imediata, por exemplo, na circunstância de equipamento obrigatório, você vai saber como ter a manutenção se você conhecer. Então, a gente volta lá para o elemento conhecimento. Previsão imediata, você só consegue prever que vem uma criança depois da bola se você estiver atento. Então, esses elementos, eles trabalham em conjunto. Por isso que a gente não pode eliminar nenhum, tá? Precisa contar com todos para evitar acidentes de trânsito, certo? Quarto elemento, habilidade. Professora, é importante ter habilidade para evitar acidente de trânsito? Com certeza. E como é que eu adquiro habilidade? Com treino, tá? Com prática. Ah, professora, tem muita gente, pessoal, que tira habilitação e depois não tem coragem de dirigir. É preciso coragem? Sim, mas no risco calculado, né? Claro que se você não está habituado a conduzir em rodovia, você não vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, né? Você faz uma viagem daqui para São José, daqui para Jacobina, para Salvador, né? E com isso vai adquirindo prática, tá? É essencial se arriscar um pouco, mas com cuidado, tá? Eu não sei fazer minha embreagem, aí eu vou parar numa ladeirona com um movimento enorme de veículo? Não. Eu vou aos poucos, né? A habilidade é importantíssimo para evitar acidentes de trânsito. Agora, qual é o problema com a habilidade? Que muita gente conta só com a habilidade para evitar acidente de trânsito. E como a gente viu, são 5 pilares. Se eu tirar qualquer um, a casa cai. Imagine tirando o resto e só contando com a habilidade. Ah, professora, eu dirijo há mais de 10 anos. Tem isso não. Eu me viro. Pessoal, são 5 elementos, tá? A gente precisa contar com todos eles, não só com a habilidade, porque às vezes você vai precisar contar com a sorte, às vezes a casa cai, tá? Então, é importante ter habilidade? Sim. Como é que eu consigo habilidade? Com prática, tá? Mas eu não posso contar só com habilidade, ok? E o último elemento é a decisão. Gente, a decisão é fundamental também e depende dos outros elementos, né? Para ter uma boa decisão ali naquele momento, eu preciso estar atento, eu preciso conhecer as alternativas, conhecer o veículo, certo? Prever circunstâncias, tá? Às vezes a gente precisa tomar decisões aí em milésimos de segundo, e aí você precisa optar pela situação menos ruim, né? Não existe menos ruim, mas você consegue entender o que eu estou dizendo? Às vezes você tem que optar entre bater num poste ou bater num veículo, entre subir na calçada ou atropelar uma pessoa, tá? Então, a decisão é importantíssima e depende de todos esses elementos aí, tá? E aí, com isso, a gente vai ter a ação, tá? A nossa ação vai depender do que a gente decide e a decisão depende também de todos os elementos. O que eu conheço, né, das alternativas que eu tenho, a atenção que eu tenho para conseguir pensar nessas alternativas, certo? A habilidade que eu tenho também, saber o que eu consigo fazer, tá? Então, tudo isso é importantíssimo e faz parte também da decisão, tá? E ter uma boa decisão significa ter um bom conhecimento, ter habilidade, ter previsão e estar atento, tá? Então, são 5 elementos que nós trabalhamos aí em conjunto, que são 5 elementos, os 5 pilares da direção defensiva, ok? Pessoal, aqui, na próxima aula, nós vamos voltar já na parte de automatismos, certo?